boa tarde, bom dia, boa noite! Uou! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave! Porra, Reginho, você tem amigo gente fina pra caralho. Eu, mano. velho? Pô, puta que é isso? merda, cara. Você, mais então? um episódio genial. Nossa senhora, segunda mulher hoje no Beyond the Cave! Da série especial que nós vamos ter no YouTube, tô falando. Minas Gente Fina, segundo episódio. Barra mulheres incríveis. Mulheres incríveis e Minas Gente Fina. Antes de começar, então, boa noite, Caio. Boa noite, William. Novamente hoje o William está substituindo o nosso amigo Camarão. Teve um compromisso pessoal aí. Não pôde vir, mas às alturas. Às alturas. Nosso querido William, formado em Direito e em Filosofia pela PUC. E aí, meu amigo, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, cara. Tá pronto? Tô pronto, vamos ver, né, Vamos cara? que vamos, Caio. Porque o tema não é Vamos que fácil. vamos. Bora, Vamos que bora. vamos. Lili, vou te apresentar, mas você não precisa de apresentação, né? Uma pessoa maravilhosa e amiga de todo mundo, incrível. Muito obrigado por ter vindo, por ter dado o aceite aí no convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com esses filósofos geniais. Não sei o que eu vou falar aqui, mas vamos ver. Não, vai ser demais, vai ser demais. Doutora Liliana Ducati, cirurgiã do aparelho digestivo e transplante de fígado. Formada em medicina pela gloriosa Medicina ABC em 2007. Fez cirurgia... 2005. 2005, verdade. 2005. Porra, cara, 2007 é o ela 34. parece mais nova, mas, Não, cara... Foi um elogio, foi um elogio. Você tá querendo... Não, errei aqui, 2005. Cirurgia geral lá. Isso. Depois fez residência de transplante, doutorado no Hospital das Clínicas e fellow de transplante na Universidade Católica de Bruxelas. Caraca. Tá bom aí pra você, não? Puta, cara, eu... Acho que tá, né? Acho que tá, né? Precisava começar a trabalhar, né? Depois de 7 anos estudando, alguma hora precisava começar a trabalhar, né? Jesus do céu. 7 anos de residência, né? Fora os 6 da faculdade. E normalmente esse é o caminho do médico, né? Ele vai começar a realmente trabalhar, monetizar ali, receber um pouco de volta depois de... 10 anos depois da que a maioria das pessoas entra no mercado de trabalho. É uma particularidade, né, da nossa profissão. Uma né, particularidade, é verdade. E isso é difícil. É difícil até lidar com isso. É difícil lidar. Tem gente que deixa de fazer medicina por isso, né? Fato, com certeza. Cada vez mais, né? Porque precisa ganhar dinheiro e com 4 anos, 5 anos, você tem uma boa faculdade aí de Direito, Administração, você consegue cair no mercado de trabalho, né? Até mesmo na área de saúde, né? Por Até exemplo, mesmo na área de saúde. A pessoa sempre quis ser médico e acaba nem tendo a oportunidade de custear um curso, enfim. Sim. E aí vai fazer um outro curso da área de saúde, porque não tinha ali a forma como se organizar para poder fazer a faculdade. Né? Não é fácil, cara. Então acho que isso até traz para a primeira pergunta aí, né? Qual que foi esse... A gente fala de caverna, tudo. Como... Primeiro, o que é caverna para você? Como que você enxergou, ou se você enxerga uma saída, uma eventual saída dessa caverna? E se isso tem a ver com a questão de ser uma médica muito específica, né? A gente está falando de alguém que 10 anos, acabamos de falar, mas foi fazer transplante hepático, que é lindo, é uma coisa extremamente virtuosa, mas não é simples, não é fácil. Talvez esse processo esteja envolvido com essa tal de caverna que a gente fala aqui. O que você acha, Lili? Bom, para mim, a caverna eu vejo como uma zona de conforto. E não que seja errado, mas uma zona de conforto e que talvez você fique ali e vá tudo bem, aquela mesmice, né? Aquele dia da marmota, né? Então, a mesma coisa, todo dia. Então, para mim, sair da caverna, acho que é isso. É você ir atrás de uma coisa diferente, você sair daquilo que está indo tudo bem e que talvez seja um caminho seguro e fácil e fazer uma coisa que você goste, que talvez você veja alguma possibilidade de mudar o mundo, ou que seja um desafio pessoal. Então, eu vejo isso. E eu acho que eu saí da caverna alguns anos lá atrás, quando eu me imaginava sempre fazendo alguma coisa diferente, alguma coisa desafiadora, alguma coisa com emoção. Então, eu sempre tive muito ativa, sempre gostei de me envolver. Então, eu acho que o caminho para o transplante foi isso. Então, eu me vi lá numa faculdade de medicina, então, poxa, o que era o maior desafio lá dentro? Então, talvez uma área cirúrgica. E dentro da área de cirúrgica, qual que seria talvez o maior desafio? Não
diminuindo, menosprezando as outras áreas que são maravilhosas, mas que as mulheres geralmente vão para cirurgia vascular, cirurgia plástica, que é magnífico, é maravilhoso, mas eu queria alguma coisa um pouco mais. E aí eu queria fazer cirurgia do aparelho digestivo. Eu fiz a cirurgia geral. E na época não existia a residência de cirurgia do aparelho digestivo. Eu fui a primeira residente de aparelho digestivo da Faculdade de Medicina do ABC. Então parece que as coisas ainda calharam com eu ia querendo sair da caverna e as coisas iam acontecendo. Bandeirante, né? Bandeirante. Já estava fazendo o caminho dela ali, né? Ela já tava na outra pegada, né? Então parece que foi escrito. Fiz a faculdade, terminei, entrei na residência de cirurgia geral, 2 anos, aí fui fazer cirurgia do aparelho digestivo, primeira residente. Acabei a cirurgia do aparelho digestivo, eu já tinha algum certo contato com transplante de fígado, porque na graduação eu já tinha ido ver, na minha residência de cirurgia do aparelho digestivo eu já tinha ido ver também, fazer estágio. E no Mas ano... eu achei que você ficava só na praia. Pois é, no final, não. Caramba. Metade do ano só. Puta, mas você tem sempre um bom humor, assim, tipo, de quem vai pra praia todo final de semana? Achei que tu fosse. Olha, eu vou te dizer que o bom humor faz parte dessa jornada, porque se você não tiver, você se deprime e pula da ponte. Então, eu acho que faz parte do processo. É uma ferramenta na saída da caverna, pra saída da caverna, pra escalar. Né, fundamental. Fundamental. E mesmo na cirurgia do aparelho digestivo, que eu já achava legal, mas falava assim, poxa, eu vou ficar operando hernia, vesícula, que é legal, mas assim, eu quero uma coisa maior, eu quero uma coisa desafiadora, né? E foi quando eu fui pro transplante. E mais uma vez, eu fui a primeira residente oficial, foi o primeiro ano que teve residência oficial na Faculdade de Medicina da USP em transplante. Então eu fui a primeira residente também. Caraca. Então eu dei essa sorte aí Cara, mas assim, né? Com uma mina dessa, assim, mano, assim, ó, você quer aprender a carpir? Quero, tá aqui, ó, o facão vai, ó, derruba isso aqui, quando você acabar, você tá beleza, você tenho certeza que vai dar certo. Eu vou te ajudando aqui, mas, meu, a disposição pro trabalho, né? Essa capacidade de entrega. Nada vem de graça, né, meu amigo? Planejar, entregar isso aí, meu. É meio que a trajetória do herói, né, cara? Sim, total. Falando assim, é uma coisa que vem diretamente na mente, que é uma coisa que a gente discutiu muito aqui, não sei quantos episódios, a gente sempre acaba trazendo um pouco da questão da jornada do herói, movida a desafios, né? Ela falou 4 vezes isso. Ela já tinha ouvido o chamado, já tinha quebrado o grelhão e já estava procurando o caminho dela. Ah, mas ninguém contou para mim, não, mas aqui, ó, por aqui, que eu acho que ali tá... Nesse pensamento, onde que você encontrou a luz? Foi no transplante? Foi lá que você encontrou a luz? O conforto, aquilo que você gosta de fazer pro resto da vida, dentro da medicina, né? Essa ideia. Você falou assim, puta, se eu pudesse fazer isso aqui enquanto médica, claro que tem várias outras coisas na vida que você gosta de fazer enquanto você não é médica. Mas como médica... Não, foi lá, né, não tenho a menor dúvida. Eu não tenho dúvida. E até hoje, assim, eu falo, e lógico, às vezes eu tô cansada, às vezes eu tô triste, eu tô chateada porque morre paciente, essa parte é muito pesada. Mas eu falo todos os dias assim, o quanto eu amo o meu trabalho. Eu sou feliz. Eu chego, eu vou trabalhar feliz. Então, eu gostaria que todo mundo pudesse ter essa felicidade que eu tenho. De verdade, assim, sabe? Porque às vezes você fala assim, pô, eu trabalho, que saco. Lógico, eu quero descansar, eu quero viajar, quero ter férias, eu tenho final de semana livre, eu quero isso. Eu amo viver também, amo sair, ter uma vida social. Não vivo para o trabalho, mas quando eu tô ali, eu sou feliz. Então, lá eu tenho certeza que foi lá, eu encontrei minha luz e falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí, o que você acha, assim, nós nos conhecemos há mais de 20 anos, né? Nossa, o dia que me falaram esse número aí, eu fiquei um pouco traumatizante. Agora eu tento dividir a dor com todo mundo que eu conheço. Obrigada. Eu não cheguei lá ainda não. Obrigada. Eu sou mais novinho. Então, assim, você é uma coisa que é um traço do teu caráter, né? Que é essa personalidade sempre agregadora, de você estar sempre numa roda de conversa, você está sempre com todo mundo ali se divertindo e tal, e isso é uma coisa que agrega, traz oportunidades, né? Se você interage com uma certa pessoa, um baita do que hoje se chama de soft skill. Né? Isso é uma coisa que é inata sua. Que ponto que isso te ajudou a ser essa pessoa que planeja a entrega? Porque você vai contar rápido sempre. Né? Então, assim, vou fazer cirurgia. Puta, já é uma treta. Aí eu vou fazer uma especialidade mais treta ainda. Beleza. Aí eu vou ser uma mulher neste mercado. Beleza, mais uma treta. Aí eu vou ser uma mulher realizada nas outras áreas concernentes à feminilidade, né? E vou entregar isso. Então, assim, claro. E você mãe? Você mãe, então assim, tem dor, óbvio, tem cansaço, né? E você continua apaixonada por isso.
né? Então, assim, essa capacidade e essa sua... eu estou falando dessa capacidade de você planeja uma coisa e você executa. Pô, você hoje é uma das pessoas mais conhecidas, numa das coisas mais nobres que se pode fazer na medicina, no Brasil e fora. Você é uma autora respeitada, você inova em tecnologia, você ensina residentes, você ensina a sua técnica. Então, é fácil acreditar que chegar nessa condição, é fácil amar isso, né? Mas eu quero saber, assim, quanto que da tua personalidade, dessa Lili, foi importante para você ser hoje essa pessoa que fala assim, eu fiz isso aqui, posso melhorar, tal, mas eu estou realizada, como você falou, se eu puder fazer mais isso pro resto da minha vida, tamo junto, tá fechado. Eu acho que essa personalidade eu trouxe um pouco da minha mãe. A minha mãe, ela é assim, a minha mãe é uma pessoa extremamente agitada, sempre trabalhou, andava de moto, imagina andar de moto para mulher há 50 anos atrás, e foi fazer faculdade, depois fez fazer outra faculdade, e resolveu, contra tudo e todos, assim, teve eu e minha irmã, e ela e meu pai adotaram mais 5 filhos, então ela era uma mulher que também, assim, não importava a barreira que viesse, ela ia, e numa época que as mães cuidavam dos filhos, que é altamente nobre, ela estava trabalhando dia e noite, porque tinha 6, 7 filhos, dependendo da época da vida. Sim. Então, eu cresci vendo isso. Então, eu cresci... mostrando que a liberdade era possível. Exatamente, né? Que não tem problema se eu era mulher e ia fazer transplante num lugar que só tem homem. Mas que, para mim, assim, se eu chegasse lá e fizesse o meu trabalho... Sim. Isso não seria um ponto impeditivo. Lógico, durante o longo do caminho, algumas coisas foram mostradas. Falou, peraí, não é tão fácil assim quanto parece para sua mãe. Porque quando você olha o seu pai acha que as coisas estão mais ou menos fáceis, né? E quando você vai, a vida é sua, você vai lá, você bate um pouco a cara, você vai encontrar com várias dificuldades. Então, preconceito, as pessoas menosprezando, achava. Então, mas isso eu acho que servia... Isso é dado, isso é do jogo, né? Você quer entrar ou não, né? Assim como você encontra tutores também. Sim. Pessoas que vão te ajudar. Eu acho que encontrei mais pessoas maravilhosas do que pessoas que dificultaram o meu caminho, sem dúvida. Toda pessoa de sucesso fala isso, repara. Sem dúvida, sem dúvida. Eu posso falar em cada etapa da minha vida, pessoas que foram fundamentais, que eu olhava e falava, eu quero chegar lá, eu quero colar nele. E eu ia e colava nele, ou eu ia e pedia ajuda, ou eu ia e me espelhava e batalhava. Então, eu acho que eu tive mais portas abertas, porque eu chegava mesmo e mostrava meu interesse. Eu acho que quando você mostra seu interesse, você vai atrás de alguma coisa, dificilmente alguém vai falar assim, não, aqui não tem espaço para você. Mas não quer falar, fica aí, se vira, e se você vai fazendo as coisas, o resto vem. Poucas pessoas foram negativas nesse caminho. E também te ajudaram muito, e também você nunca se enxergou como uma vítima quando as coisas não deram certo. Quando as coisas não deram certo. De jeito nenhum. Não, porque isso não ia agregar em nada. Não ia agregar em nada. Isso não ia me ajudar. Se eu me tornasse uma vítima, aí justamente a moça falou, poxa, então realmente eu sou mais fraca, realmente então eu não posso, realmente... Eles estavam certos. Eu sou uma coitada, eles estão certos, é melhor eu ir para casa lavar louça. Não sei, entendeu? Não quero menosprezar... Não, mas a sua motivação mais profunda, que era uma coisa que você não queria. Quando eu estava no terceiro colegial, eu estudei no Bandeirantes. Então assim, olha como os tempos mudaram. Eu estava no terceiro colegial, teve um simulado, e eu sei que eu acabei discutindo, eu fui mal pra caramba, de química. Eu acabei discutindo com o professor de química, ele virou e falou assim, nossa, você nunca vai ser ninguém na vida. Ah, filha da... Assim, você nunca vai ser ninguém na vida, você não vai chegar em lugar nenhum. Cara, eu guardei aquilo pra mim e falei, tá bom, tudo bem. Assim, não preciso esfregar na cara dele, claro, mas assim... Não, cara, inacreditável. Mas motivação, né? Inacreditável de um professor. Não, inacreditável de um professor. Você vê um professor... Hein, William, o que você acha? Sem dúvida, né? Fala aí. Não, no mínimo, o cara não tá na profissão certa, né? Hoje em dia eu olho isso e eu tenho essa máxima certeza. O professor tá ali pelo menos para facilitar o conhecimento e para criar algum tipo de estímulo na dificuldade, né? E não falar assim, você tá fora, né? Tá fora do jogo, tchau. Você tá fora. Né? Foi cancelada pelo professor ali. Fui cancelada pelo professor. Que eu achei muito louco o que ela falou. Você foi cancelada pelo meu ressentimento, né? Você veio até aqui encher meu saco, você tá cancelado. Acabou pra você. A minha vaidade ressentida. Exatamente. Vai me desafiar demais. Porque eu falei alguma coisa do tipo assim, ele veio falar que eu fui mal, eu falei, mas então você não tá ensinando direito, sabe? Entendi. Alguma coisa assim. Argumentação normal. Mas e outra, adolescente, bocuda, tal. Que ela
fase mais rebelde da vida. Não, mas você está testando ali as suas convicções. Não, aí a resposta dele foi um argumento de autoridade. Exato. Ao invés de falar, não, calma, veja bem, o que está acontecendo? Vamos destrinchar isso aqui, ver onde está o problema. Quem sabe a gente consegue crescer juntos. Devia estar nervoso, né? Foi, uma puta de uma treta, né? Argumento de autoridade. Cara, eu queria... Muitas pessoas, na verdade, acho que a grande maioria das pessoas que estão ouvindo a gente não sabem como que funciona realmente a vida de uma cirurgiã do aparelho digestivo que faz transplante hepático. Acho que você pode contar pra gente como que é o dia a dia, o que acontece. Porque, assim, tenho certeza que muita gente fala assim, não... Que tá realizada porque deve estar ganhando dinheiro pra caramba. O Caio trabalhou comigo no SUS, ele sabe quanto dinheiro a gente ganha lá. Então, por isso que eu quero... Eu sou testemunha. Mas conta pra gente, como que é a vida? Sua rotina. A rotina. Eu trabalho... a gente trabalha como um grupo. Porque transplante de fígado, não existe você pôr seu nome na porta do consultório e falar, doutora Liliane, transplante de fígado. Ninguém faz transplante de fígado sozinha. Você opera a hérnia sozinha, você opera vesícula sozinha, máximo chamando alguma ajuda, mas você não faz um transplante de fígado sozinha. Começar pelo preparo do doente, são doentes graves, o operatório e o pós-operatório. Então, assim, a gente trabalha em grupo. O grupo, a gente trabalha no Hospital das Clínicas, que eu vou te dizer que assim, é mais ou menos 60%, 70% da minha ocupação. Então, é um grupo que a gente se dedica, a gente vai lá praticamente todos os dias. A gente tem uma escala. Somos 8 cirurgiões e mais o chefe e mais 150 funcionários agregados, residentes, etc. Mas somos 8 cirurgiões. Então, durante a semana, a gente tem uma escala. Segunda, terça, quarta e quinta, então, 2 cada dia. Sexta, sábado e domingo funciona como final de semana que a gente rodizia. Então, eu trabalho todos os dias, um final de semana por mês. Porque a gente funciona numa escala que é o BIP e o transplante de fígado, que aparece qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, dia 25 de dezembro, dia 1º de janeiro. Então, eu sei o dia que eu vou trabalhar lá, que eu vou estar no plantão e que, se aparecer transplante, sou eu e minha dupla. Me dá uma ideia de volume aí. Tá, então volume. Eu sei que pandemia a gente vai falar depois, mas volume. Parabéns por falar em volume. Parabéns, estenda meu parabéns ao professor Carneiro e a toda a equipe, o Wellington e todas as meninas lá. Antes de você falar o número, eu tenho que interromper. Eu não me aguento. Eu tenho um bom tempo de SUS e conheci bastante estruturações de serviços públicos, né? E eu tive a felicidade de trabalhar com o grupo por acho que mais ou menos uns 3 anos. Eu nunca vi uma interação tão espontânea e uma vontade de fazer, assim... Tipo amor à camisa. Cara, total, velho. É um time, tipo, então, assim... E essa capacidade de aprendizado e de... Cara, ela fala 8 cirurgiões, mas são 8 puta, cara. O cara é currículo por minuto, não é por item, né? Quantos minutos você falava da formação? Assim, o currículo da Lili é assim, e dos caras que estão participando desse projeto é assim. Então, é uma estrutura ultra organizada de aprendizado em uma coisa que é altamente técnica, complexa e tudo mais. É só dar essa perspectiva para quem não é médico, né? Porque é toda uma cadeia de cuidado que é ultra complexa, que você mede em vários momentos, né, o seu resultado, aquilo, e a forma de solução daquilo é individualizada para cada paciente. E a galera senta, troca ideia, resolve e vão para cá, e tem essa capacidade de inovação. E a produção, ela vai contar para vocês aí, eu já sei porque eu sou fã, né? Então, Mas é isso que o Caio falou mesmo, assim, a gente, graças a todo o serviço do professor Carneiro, ele assumiu lá, acho que tem 12 anos já, e ele construiu isso ao longo dos anos, então não é uma coisa que, né, surgiu do nada, foi uma construção. O ano passado a gente fez 155 transplantes com doador falecido, fora transplante de... Peraí, vou dividir por 42 para saber. Então... foi bastante. Caralho. Cara, volume um volume grande. 3,7 por semana. Caraca. Então, assim, é um volume grande. É o centro do Brasil que mais fez transplante de fígado como centro único.
E quando a gente pegou os dados dos Estados Unidos de 2021, nós nos equiparamos ao 9º centro de transplante nos Estados Unidos. Então, assim, tem 8 centros que fizeram a mais que nós, e nós somos equivalentes ao 9º centro dos Estados Unidos, que é o país que mais faz transplante de fígado, né? Então, é um volume muito grande. Mas quando você tem uma equipe que está ali, que está integrada, isso que o Caio falou, que todo mundo ama o que faz, é realizado, e você sabe quando você vai trabalhar, que você sabe que no outro dia você vai ter a folga, então a coisa flui. E essa mesma equipe está junta, trabalhando fora, porque, claro, o SUS, ninguém vai ter uma vida economicamente... Financeiramente viável. Financeiramente confortável. É insustentável. Né? Você precisa de organização para ter essa disponibilidade. Exatamente. Você precisa de estrutura na sua casa, você precisa do apoio da sua família, do seu marido, você precisa pagar escola, você tem uma série de estruturas para você poder ser esta profissional. Exatamente, né? Exatamente. Tem um custo disso, né? Então, essa mesma equipe, ela trabalha fora, tem consultório e nós fazemos transplante fora também. E o que é a diferença do transplante do SUS para o transplante particular? A diferença é que o paciente vai, procura o médico que ele quer e escolhe o hospital que ele quer fazer o transplante. A fila é igual, não tem diferença, a doação de órgãos é igual, não existe preferência, não existe você preferir um paciente, isso tudo... Pelo menos em São Paulo, posso garantir que é completamente seguro, ético e funciona muito bem. Como que funciona essa questão da fila? Gravidade. Gravidade é um critério único ali. Então, assim, é um score que existe através de um cálculo com alguns exames laboratoriais. Então, é por gravidade. Então, o paciente mais grave está no topo da fila, o paciente menos grave está lá embaixo. Independente da causa. Independente da causa. Então, se por exemplo, teve um cara que é alcoólatra, que tem uma cirrose hepática por um alcoolismo de longa data, e ele está extremamente grave, e tem um outro que está na fila há mais tempo, mas tem uma gravidade menor e foi por um motivo, sei lá, uma cirrose biliar primária, que é uma coisa genética, que a pessoa não tem o controle individual sobre o que fazer. O cara que está mais grave, ele entra na frente, independente de qualquer questão. Ele entra na frente, independente de qualquer questão. Lembrando só que no Brasil, a nossa lei fala em 6 meses de abstinência para os casos de álcool. Então, o paciente que tem uma cirrose alcoólica, ele tem que estar 6 meses sem beber. Independente. Tanto é que, alguns anos atrás, a gente teve o Sócrates, que estava gravíssimo, e morreu de cirrose alcoólica sem poder transplantar. É um cara que tinha dinheiro, que tinha influência, tinha tudo, mas ele estava bebendo ativamente, então ele não pôde e ele faleceu. Então, independente da causa, se a pessoa tiver 6 meses de abstinência, ela vai. E a fila é por gravidade. Então, pode estar muito tempo na fila, pouco tempo na fila. Sabe o que eu acho muito louco? Que quando você fala fila, a maioria das pessoas pensa em algo estático. Totalmente dinâmica. Dá essa ideia de se o cara tá na fila, eu entrei aqui, beleza, tô lá, beleza, tô aqui, você é o próximo. Puta, mas aí agora o próximo é meu, você tá ali rezando pra aparecer um órgão e tal, e não sei o quê. Parece quando você tá no banco que só chega a prioridade, né? Só chega a prioridade, né? Na sua frente. Né? E aí você fala, não, aí você tudo bem, você fala, não, tudo bem, é um jovem e tal, aí você vê um tiozinho passando e tal. Então, dá uma noção dessa dinâmica de como é que funciona o comportamento na fila de transplante. Tem também uma pergunta que qual é o critério de desempate. Pode ser que tenha inúmeras pessoas na mesma situação. Sim. Boa pergunta. A fila é totalmente dinâmica, então se você entrar agora, ela vai estar de um jeito. Se você entrar daqui 5 minutos, ela está de outro. Porque se o meu paciente ficou mais grave, eu vou lá, e atualizo. Porque ele está mais grave e ele precisa subir na fila. Então, é totalmente dinâmica. Ela muda o tempo todo. Então, um paciente outro dia falou, nossa, eu entrei na fila há 3 meses, eu estava em 28º. Agora eu estou em 49º. Eu falei, porque outros mais graves passaram na frente. Que bom, teu fígado vai aguentar mais. Exatamente, mais do que os outros. Mais que os outros, né? Mais por exemplo, que os outros. Às vezes porque você está lá, por exemplo, o cara tem um sangramento, por exemplo. Não chega, porque quando chega já no transplante, essa parte já está lá, já está meio resolvida. Mas para pensar, por exemplo, né? O cara vai lá e teve um sangramento, ele está numa posição. Ele acrescentou o risco de morte muito maior. Então, agora ele é comparado numa situação de muito maior gravidade. Então, assim, quando você pensa numa lista estática, você fala, puta, tem que morrer tantos aí para eu poder passar. E não é isso, é quem precisa mais. Exatamente. E antigamente era outro sistema, era por tempo de inscrição. Então,
o fulaninho que tinha acesso, que sabia que tinha cirrose inicial, ia lá se inscrevia. Aquela pessoa mais simples, que nem sabia que tinha cirrose, que só descobria quando já estava muito grave e se inscrevia, mas ele estava anos-luz lá atrás. Ei, então, brasileiro viu que isso era muito errado. Então, em 2006 mudou. E o critério de desempate, aí é o tempo de inscrição. Então, assim, se você se inscreveu junto dele e vocês estão com o mesmo, quem se inscreveu primeiro? Quem chegou primeiro, entendeu? Aí esse é o critério de desempate. Mas é uma variável numérica contínua. Então, assim, você tem vários pontos. Então, assim, a mesma gravidade você consegue dar um espectro grande por número, entendeu? E ainda que o número empate, aí tem um critério de desempate, Sabe não é o isso? que me incomodou só nisso aí? Porque assim, beleza, foi deixado bem claro que o cara tem que ter 6 meses de abstinência alcoólica, certo? E a grande maioria das pessoas acham que o cara pode ter tem que transplantar o fígado porque ele é um alcoolista crônico e chegou na cirrose hepática. Mas e aquele cara que teve uma hepatite alcoólica aguda? Ele também não está 6 meses em abstinência. E aí, esse cara perdeu? Essa é uma questão ética discutida recentemente em todos os congressos, porque aqui no Brasil é proibido. É proibido. Então, o paciente que vai lá em uma festa, algum evento, e agudamente, a pessoa bebe socialmente, e agudamente teve uma ingesta enorme e fez uma hepatite aguda alcoólica, ele não pode transplantar. É o famoso PT. Deu PT, Exatamente. Fudeu. Você precisa Está de escrito na legislação que não pode. E eu fui levantar alguns artigos para ler, e justamente eles incitam várias outras questões. Quando você compara, não é justo. Então, por exemplo, o que um artigo me chamou muita atenção: hepatite fulminante que a pessoa tenta se suicidar com o uso de altas doses de paracetamol. Ele pode ser transplantado como uma prioridade. Puta problema, né? O que fez essa ingesta aguda, alcoólica, ele não pode, porque ele está bebendo e na lei está escrito que não pode beber nos últimos 6 meses. O cara que tenta se matar bebendo não pode, quem tenta O cara que não quer viver, alguém pode decidir que ele vai estar entubado, fudido, alguém pode decidir para ele viver. Então, o cara que não quer viver. E o cara que aconteceu um acidente, ou sei lá, veja, não estamos particularizando a questão, mas vamos pensar na particularização mais acidental possível. Você saiu, tal, não sei o que, sei lá, teve uma ingesta alcoólica excessiva e você estava tomando carnaval. Sei lá, ficou bebaço e estava tomando um remédio, sei lá, qualquer. Ou assim, você estava emagrecendo, você resolveu emagrecer. Tá, então agora eu vou emagrecer. Vou começar a tomar um chazinho verde, pá. Vixe. Aí eu vou começar todo dia 2 litros de chá verde isso em jejum. Ruim. Isso aí vai dar ruim. Não. A Lili vai contar. 2 dias de chá verde. Já estão uns 4, 5 dias tomando chá verde em jejum e passando em jejum intermitente com chá verde, né? Tá tomando pra ficar hidratado, beleza. Aí chegou na sexta-feira, carnaval, balada, vai. Acordou tonto, escroto, vomitou, tal, acordou mal. Domingão, de novo, mais um pouquinho, que é para dar aquela melhorada, tal, mas aí começou a entornar o caldo. E aí? Se precisar de um transplante, não vai transplantar. Essa é uma questão... É dosado? Não é dosado, mas assim, você chega num centro de transplante, toda a equipe sabe, porque é uma lei. Então, assim, se a lei está lá, todo mundo vai ter que seguir. A decisão não vai poder ser minha, Lili. Isso é muito duro, às vezes, porque a gente, às vezes, vou por outra questão a seguir para a gente discutir, mas isso que é duro. A lei está lá, a gente tem que seguir. Então, o que a gente pode fazer? Talvez tentar mudar a lei. Quando eu fui levantar esses artigos, foi isso que falou assim, olha, vamos pensar, tem essas causas e tal. Por que esse paciente não pode transplantar? É diferente o paciente que é um alcoólatra, que é um problema para a família. Tipo Sócrates. Que não trabalha, que é um problema para a família, que é uma pessoa dependente. Ele é diferente de uma pessoa que continua bebendo, mas que tem a vida dela, que tem uma família estruturada, que trabalha. Na Europa, eles enxergam assim. Isso que eu ia falar. Como que é? Na Europa, eles enxergam assim. Na Europa, você só não pode transplantar por álcool se você for aquele cara que disfuncional. Disfuncional para a sociedade. Se você for um cara funcional para a sociedade, mas toma sua cerveja todo dia, você pode transplantar. Eles enxergam a diferença do alcoolismo. É uma questão ética mais particularizada, né? É uma discussão bastante particularizada, né? Exatamente. Aqui é uma mais garantista, né?
É mais né, um negócio de, se é de Lex, Duralex aqui. O que eu tô mandando, eu vou fazer aqui, acabou. Não se discute. E lá talvez um pouco mais. Tem, né? Quando eu cheguei lá, eu fiquei assustada, porque os pacientes chegavam e falavam assim: não, eu tomo um vinho no almoço, um vinho no jantar. E eu falava: que país da Europa? Na Bélgica. Na Bélgica. Opa, ali é bom, hein? É Bélgica. Vendia cerveja no refeitório do hospital, né? Então, talvez muito por causa da questão do direito, né? Anglo-saxão e romano, talvez a construção do jeito que foi, de baixo para cima, impondo regra e fazendo ser cumpridas. Eu não sei se é só na Bélgica, você chegou, sabe como que é na Inglaterra? Não, especificamente na Inglaterra, eu não sei te dizer, mas a Europa como um todo, eles funcionam mais ou menos com a mesma mentalidade, pelo menos os países da União Europeia. Certo. Então, na Alemanha eu sei que não é problema, na França também acho que não é, acho que na Inglaterra também não, porque eles veem essa diferença. O que o Caio falou do cara que ele ainda está inserido na sociedade ou aquele cara que já não está mais funcional na sociedade pelo uso do álcool. Então, eles sabem distinguir bem isso. Aqui não. Aqui a lei é assim, 6 meses, não importa se você bebe muito, se bebe pouco, se você bebe aos finais de semana e teve uma cirrose por um outro motivo, se você... A saúde é universal desde que você não beba muito. Então... Fato. Mas levanta muitas questões éticas. Sim, E dá muito BO isso no dia a dia ali? Como que é? Não dá muito chega, BO, né, Lelê? Não dá muito BO. São casos raros, tá? São casos muito pontuais, é muito raro. Eu, por exemplo, nunca vi nenhum paciente chegar lá no HC com hepatite aguda alcoólica com necessidade de transplante. Mesmo porque muitos não precisam ir para o transplante, acabam com tratamento clínico, acabam respondendo. Mas tentativa de suicídio por paracetamol, cansei de ver. Direto. E esse chá de boldo de especialmente no Brasil, né? Porque o Brasil tem uma cultura, né? Você vê, trata de paciente do país inteiro o programa, né? Ele é referência e tal. Então pega os caras, lá do meio do mato, cara. Essas hepatites fulminantes, elas vêm do meio do Mato Grosso, de Roraima, eles vêm de todo o país porque é a referência, porque não é qualquer centro que consegue ter uma estrutura de UTI, de diálise, de neurocirurgia para medir a pressão intracraniana. Então, assim, é uma estrutura muito grande que você precisa ter para acolher esse tipo de doente. Então, vem gente de todo quanto é lugar. E os caras têm essa cultura lá de ficar tomando chá e tudo mais e tal. E aí, o que você fala para nós disso aí? Extremo Ocidente? Essa aí é... Puta, não, sei lá, né? Dose, né? Você toma uma coisa que você está diluída em água, qualquer coisa diluída em água, tem algumas premissas. Primeiro, você não sabe qual a concentração. Segundo, você não sabe qual a forma de preparo. Terceiro, você não sabe se você aquecer demais, se aquilo degenera para alguma coisa tóxica. E aquilo que você está chamando já não é mais o que trata, é o veneno. Né? Então, assim, não é nada contra o chá em si, ou quem toma chá, não é isso. Mas é que é um perigo razoável, né? Não, de jeito nenhum, um preconceito, nem nada, mas é que a gente. Não, piadinha. Mas piadinha. Isso é uma coisa racional, gente. Vamos lá. Calma aí. Água. Você toma água da torneira? Tá, mas você conhece gente que toma chá verde? Não, mas eu conheço. Então, é isso que eu tô falando. É isso. Tem uma questão racional, você tem que saber o que você está ingerindo. É uma premissa, lógica. E eu acho que mais até de regionalidade, eu acho que a cultura do... Assim, até entra na questão da... Remedinho. Virou uma mania. Assim, as pessoas assim, mas eu não posso suplementar tal coisa. A primeira coisa assim, qual a necessidade de suplementar? Isso. O que está faltando que você precisa suplementar? Assim, para que você precisa tomar esse chá? Eu falo assim, não posso tomar chá verde? Eu falo, gente, às vezes eu compro uma latinha de chá verde, porque é gostoso de vez em quando, mas não tomar aquilo como uma medicação. Para que toma aquilo como medicação? Para que vai tomar aquele suplemento como medicação? Para que você vai suplementar o que não tem que ser suplementado? O que não tem que ser suplementado. Então, por que você precisa ganhar 10 quilos em 2 meses tomando bomba? Você pode ganhar 10 quilos em 2 anos fazendo esporte. Porque é mais fácil. É o imediatismo, é a facilidade. Então, assim, as ervas e os chás para emagrecer, os anabolizantes para crescer, mas tudo na ideia do imediatismo, de alguma coisa rápida, de alguma coisa mais fácil, entre aspas. Só que tudo tem o seu custo. O anabolizante tem o seu custo. Esses chás também têm o seu custo. Eles estão cada vez mais descritos como sendo hepatotóxicos. E as pessoas tomam doses que elas nem sabem, elas tomam remédios que elas nem sabem, suplementos que não faz ideia do que tem, se é bom, se não é, porque alguém deu e falou, toma isso aí.
é tipo a vitória do pathos sobre o logos. Sim, entendeu? sim. Porque assim, ele quer usar anabolizante para ficar forte, aquilo vai reverberar para ele e vai postar foto no Instagram. É a famosa ideinha, né? A famosa ideinha. O Zé Ideinha. E aí o logos vai ficando para trás. Porque É. assim, calma aí. Não, para quê? Lógica, pensar no que é inteligente, racional? Não, cara, o importante é a emoção. Tenho que viver, né? Tipo o Dionísio. Não fala mal do Dionísio. Não, dionisíaco, né, cara? Isso é Fala Dionísio. mal. Posso perguntar uma coisa? Como é que foi na pandemia, Lili? A questão dos transplantes, meu. Eu tava pensando nisso, porque tem... Primeiro que teve diminuição de circulação, não sei se teve diminuição de necessidade, se a fila E de diminuiu. acidentes também, né? E de acidentes, tudo. E tem a questão do vírus circulando e você não conseguir transplantar quem tá com vírus, tudo. Como Assim, nos 2 primeiros anos de pandemia, a gente achou que ia diminuir, mas no Hospital das Clínicas aumentou só lá. E eu vou explicar por quê. Quando você olha para a curva do país, diminuiu, quando você olha para a curva mundial, diminuiu. Mas no Hospital das Clínicas diminuiu. Por quê? Porque os outros centros pararam de transplantar praticamente. Porque a UTI lá em Campinas estava lotada com Covid. Então, o serviço de transplante mal conseguia andar lá. Porque a UTI em tal lugar estava lotada. Atravancou tudo. Atravancou tudo. E como lá no Hospital das Clínicas conseguiram fazer um pouco uma bolha ali, separaram e tal, então a gente conseguiu manter. Então, o nosso serviço aumentou na contramão do resto. Isso foi um fato. por Mas- absorção, né? Por absorção. Então, os outros diminuíram bastante, a gente aumentou. Mas esse mês de janeiro, agora de 2022, foi caótico. Ninguém nunca viu um mês igual, porque não está tendo transplante. E por que está acontecendo isso? Porque está todo mundo infectado. Então, assim, não é que as UTIs estão lotadas. Eu nem sei dizer números de UTI, Covid, etc. Mas o problema é que as pessoas estão morrendo, e não de Covid, mas com Covid. Então, todo mundo que morre com Covid não pode doar. Então, aquela pessoa que caiu na moto, teve um trauma, que você vai chegar para a família, olha, podemos doar? A família pode doar. É obrigatório fazer o teste de Covid. Veio Covid positivo, não pode ser doador. Então, esse mês de janeiro está sendo dramático. Que diminuiu o fluxo de entrada. Muito, muito. E, não, obviamente, não diminuiu a necessidade, pelo contrário. E aí a gente começa a entrar... Só começa a ter aumento de mortalidade na fila. A mortalidade... Você sabe quanto é a nossa mortalidade em fila de transplante de fígado? Puta, assim, a última vez que eu lembro disso aí devia ser uns 8, 10%. 40%. Nossa. 40%. Mas vocês tiveram esses 10, eu não tô alucinando. Em algum momento, sim, porque ela oscila bastante. Sim, de sim. mês a mês, Sim. ela oscila Sim, bastante. Mas sim. quando você pega... então é muita Então, coisa. Dói. essa É É variação muita coisa. é Não dói, você fala bizarro, assim, cara. Pô, 40% das pessoas que precisam de um fígado, elas morrem esperando por esse fígado. Ou porque não acessam um serviço de saúde, ou porque acessam e tem a fila que é longa, ou porque... Por N motivos, mas 40%. Então é um número muito grande. Comparado com outros órgãos, transplante de outros órgãos, tem qual que é a relação aí, você sabe? A questão é que, assim, outros órgãos... Primeiro, quando você fala de órgãos vitais, como, por exemplo, o coração, você tem uma demanda menor também. Então, acho que é difícil comparar. Rim, o paciente está em diálise, ele aguenta esperar. Vai segurando mais. Exatamente. Pâncreas também. O paciente acaba segurando porque ele tem um diabetes, mas ele trata ali. O fígado é aquele órgão vital que a pessoa degringola e tem um alto número de cirróticos. Diferente, acho que o Caio até pode falar melhor, dos pacientes que precisam de um transplante cardíaco. É um número bem menor. Quando a gente olha assim, os dados da BT, eu não sei dizer o número, mas eu sei que assim, é bem menor, né? Sim, Então, sim. Sim, sem dúvida. mas de fígado é isso, e uma alta... Então, assim, aí, esse mês de janeiro, a gente vê os pacientes lá piorando, degringolando, não tem doador, e a gente fica todo mundo de mãos atadas, agoniado, tentando enxugar o gelo ali, enxugar o gelo aqui, e vem dessa tragédia. Me conta um pouquinho, né, se a gente está falando de pandemia, que eu achei genial, né? Essa puta especialista tal, fazendo isso aí, tudo, animal tal. Deu a pandemia, o pau torou. Conta o que você fez. Eu fui trabalhar no Covidário. Mas você foi obrigado? O teu chefe Não, eu fui voluntário. Ah, tá. Mas você não ia só se obrigassem? Não. Começou aquele zum todo, tá chegando a pandemia, o HC vai se dividir, eles estão pedindo algumas pessoas voluntárias para ficarem no Covidário, o transplante vai mudar, vai lá para o INCOR, alguém quer ficar no Covidário? Aí eu achei que
talvez eu precisasse devolver um pouco para, sei lá, um pouco mais para a sociedade aí, que eu precisasse ajudar quem precisava naquele porque você tá momento. fazendo pouco, né? Não, mas aquilo lá já era meu dia a dia, mas aquilo lá já era Cara, meu dia a dia. Já ficou, isso aí já tá fácil. É a protetora da humanidade, cara, assim como prometeu, cara. Não é verdade? Totalmente. Poxa, além de todo o transplante, de toda essa tecnicidade, tudo que se demorou pra conseguir fazer isso na hora do que chamaram você de novo, né? E aí, o que você achou? Você tá acostumado a lidar com morte. Chamada do herói? O que você achou lá Ó, dentro? eu tô acostumada a lidar com morte, mas ali dentro foi tenso, foi Eu horrível. também acho ali que foi a ali dentro experiência mais constante eu sofri muito. perto da morte que eu também vivi. Por eu mais sofri tempo muito, também, mais sofri grave. muito. Porque assim, eu olhava para um menino de 30 anos na minha enfermaria, falava assim, olha, a gente vai precisar ir para UTI, você vai precisar de um suporte de oxigênio. Ele virava para mim e falou assim, eu vou morrer? Aí você tenta, não, vamos lá, não sei o quê. No dia seguinte ele estava morto. Então, assim, foi uma experiência horrível. Lógico, eu trabalhei num lugar que era talvez a ponta do iceberg, sei lá, que os casos mais graves, né? Sim. Mas foi uma experiência horrível, emocionalmente, foi muito, muito pesado. Aquela solidão, aquelas pessoas sozinhas, assim, dentro de um quarto, olhando pro teto, do tipo, será que eu vou viver ou vou morrer? Só que em larga escala, né? Então, assim, era o hospital inteiro assim. Então, foi uma experiência, emocionalmente, foi muito difícil. Muito, muito difícil. E olha que o Caio falou que, infelizmente, é verdade, mas assim, eu estou acostumada a lidar com casos graves, com morte. Infelizmente, isso faz parte da minha realidade. Mas haja terapia. Então, mas assim, né? Eu vejo de um jeito, sei lá, um prisma diferente, né? Assim, quando minha avó descobriu que eu gostava de paciente grave e tal, porque eu era cardiologista, né? Então, né? Não, mas o que ele tá fazendo? O que ele tá estudando? Não. Ela entendeu mais ou menos o que eu fazia. Aí ela falou assim pra mim, ei filho, eita gosto besta, né? Então, é aquela história de você esta gravidade te chamar, te encantar, você não fica, né? Você trabalha mais do que você está acostumado, você é motivado mais do que você está acostumado, você cansa menos do que você está acostumado, você produz mais do que você está acostumado, né? E isso ao longo do tempo, legal. Só que isso tem uma dor e você tá vendo, é o que você acabou de contar, mas você não acha que por outro lado, quando você está nisso, você tem coisas que são completamente inexplicáveis. Você está mais perto do milagre quando você está perto do né? Então, assim, está perto da graça, do milagre, da coisa que você não sabe como aconteceu. Você está próximo, você está vendo aquilo acontecer ali o tempo todo, né? Apesar do sofrimento, do preço que você paga por isso. É isso, assim, é um sofrimento extremo quando você vê a dor, mas é uma sensação de, eu não digo nem alegria, mas assim, de êxtase tão grande quando você vê, por exemplo, esses dias eu pude dar alta para uma menina de 13 anos, uma hepatite fulminante que a gente transplantou, que ela estava morrendo e eu entrei no quarto dela, ela menina mais de 13 anos tirando o dread do cabelo para ir para o transplante, aquela cena, a mãe na beira do leito chorando, eu saí do transplante dela, ela estava gravíssima, encontrar a mãe na porta da UTI e falar assim, olha, eu não sei se a sua filha vai viver porque ela está muito grave, a chance dela morrer é enorme. Ir para casa com isso tudo. 2 meses depois eu dar alta para ela. Cara, é uma sensação... Redenção, né? Exatamente. É uma sensação de consolação. De consolação. Fala assim, valeu a pena. Redenção. Vale a pena. Então, eu acho que você trabalhar com esses extremos de paciente, é isso. Você tem aquele sofrimento grande, mas você também tem uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande quando... você tem um sucesso e você devolve a vida daquele paciente, sabe? Você devolver a vida de alguém é uma coisa incrível. Não tem preço. Não tem preço. Nossa, sensacional, cara. Vou te falar que tô até arrepiado aqui, porque falou de criança aí, né, meu? Putz, cara, 13 anos, cara. Eu venho na minha cabeça direto meu filho. E são coisas que são completamente incontroláveis, né? Incontroláveis. E o que quando você falou muito, eu pensei muito no estoicismo, sabia? Sem dúvida, mas cara, é fundamental. Nossa, fundamental, tem que ser muito... E tem uma pergunta histórica no que ela disse. Boa. Quer dizer, eu perguntaria diretamente para você se... por que a morte não é aceitável?
por que você fala da sobrevivência como um traço de alegria e a morte como um traço de tristeza? Por que você fala pressupondo que a morte é um resultado inaceitável? Porque eu pressuponho que aquelas pessoas queiram viver, eu pressuponho que aquelas famílias queiram que aquela pessoa queira viver. Para mim, eu como pessoa, a morte ainda é uma coisa muito triste, muito dramática, muito sofrida. Eu perdi meu pai, eu estava no 3º ano da faculdade. Meu pai tinha 50 anos, tinha teoricamente uma vida toda pela frente, não tinha nada e pum, e morreu. Isso foi um marco na minha vida que mudou a vida da minha família toda de um jeito que provavelmente teria sido outra vida, outra história, outra trajetória. Então, eu vejo a morte como um trauma muito grande. Então, assim, eu sei o que eu passei, eu sei o que eu sofri, e eu quero evitar que... E hoje em dia, ainda sendo mãe, falo assim, Deus me livre de ter esse tipo de sofrimento. E mesmo as pessoas que estão lá, que estão naquela... Eu vejo, assim, a grande maioria das pessoas, a não ser aquelas que às vezes estão muito deprimidas, mas elas não querem morrer. Elas não querem morrer. Elas não querem morrer. As pessoas pegam no seu braço e falam assim, pelo amor de Deus, eu não quero morrer, pelo amor de Deus, eu quero viver. Então, sinto como se fosse uma... não digo uma obrigação, mas... Puta, é um mito de Asclépio, né? De você trazer a saúde, né? Então é o ethos, né? A motivação é o mito de... Acho que é um pouco do mito de Asclépio, né? De você tentar trazer a saúde, devolver a saúde, acho que eu, na tua fala eu entendo, eu vejo bastante isso, né? De você devolver. E acho que o argumento que é mais evidente, talvez, porque viver é bom, né? Ninguém, exceto o filósofo e o herói, ninguém deseja a morte. Não, eu tenho uma segunda pergunta. O filósofo deseja a morte. Você vai me explicar melhor. Ele se prepara. Você vai me explicar. Segura que você vai fazer. Você vai fazer. Essa pergunta é fundamental. Você vai fazer em 1 minuto. Mas o Caio falou o seguinte, também tem uma outra questão, que ele falou de Asclépio, tipo a cobrinha entrando com a erva e ele olhando a cobrinha, dando a erva na boca e ressuscitando outra cobra, se ela sabe que ela consegue dar uma erva e tornar a vida e trazer a vida, por que não fazer? Entendeu? Ela essa tem é a essa energia psíquica, essa moral, é a canalização psíquica dela. É uma obrigação moral que você tem de fazer esse tipo de coisa. Enquanto médico, enquanto técnico se dedicou a vida para isso. Sim. Mas, então isso médico passa a ser uma obrigação moral. Mas vai lá, manda. Não, a minha segunda pergunta era de que você definiu muito bem, falou muito bem de que a morte para você é um processo traumático e para uma quantidade de pessoas bem grande, né? Você acha que esse trauma, você acha que essa negação da morte ou que essa doença de morrer estaria fundado sobre alguma espécie de desejo de eternidade e de onde ele viria? Eu particularmente vejo pelo o medo do desconhecido. Entendi. Na verdade, ele está te perguntando se você acredita em Deus. Não, eu não estou perguntando isso. Mas se as pessoas querem viver eternamente... Tá assim. Não tô mesmo. Não, essa busca pela eternidade, essa busca pelo apolíneo, ou pela sempre, né, pela sempre eternidade... se você destrinchar direitinho, chega em Deus. Chega em Deus. E acreditar. chegar. Não, o que ele tá falando também é em questão de acreditar no cosmos, né? Acreditar que tudo tem um sentido, um propósito, uma finalidade. É isso que você está falando? Não. E um ciclo. Eu tô só pressupondo que parece que, do ponto de vista mental, a morte de seres racionais é impossível. Como se eles pressupusessem a própria eternidade. E eu só introduzi isso porque o problema de Prometeu é justamente esse. Exatamente. Era isso que eu queria... Não. Então, assim, sim. Não estamos introduzindo uma divindade subrepticiamente aqui, porque... Né, mas é que o Prometeu rouba da divindade, né? Rouba da divindade. Rouba o fogo da divindade. Então ele acho que é isso, né? E o Prometeu é a alma intelectual, né? Então, assim, é você despertar para examinar a sua vida, que é o que a gente fala no podcast toda hora, né? Então, se você começa a examinar a sua vida, reparar no que você faz, nas suas microações, e para cada ação que você faz, você sabe que tem um bom e o ruim, e você escolhe o que é bom e o que é ruim a cada microação, você vai
no longo da Se sua aproximando história, do- você vai se aproximando, você está sempre um grânulo mais próximo do bem. E isso é o ideal de virtude que você desenvolve, é o ideal de perfeição no sentido de ser ter uma forma de profissão e de individualidade, porque ela, em cima de tudo, ela transplanta intestino, transplanta útero, o que você quiser, ela tá. Quando ela que for transplantar cérebro, eu vou entrar na fila, velho, porque, mano. É uma baita construção, né? Construção. É rumo sempre a algo mais perfeito, Não, rumo parece sempre que, a assim, algo mais apolíneo nesse sentido. E parece sempre né? querendo eternizar mais o homem, né? Então, assim, Isso, o homem vai isso, descobrindo. Prometeu. Isso. O homem vai descobrindo como eternizar cada vez mais. Então, assim, hoje em dia morre-se muito de tal coisa, daqui a pouco não vai morrer mais, porque o homem vai descobrir algum jeito de. Talvez porque queira viver a eternidade, não sei. No meu caso é porque tenho medo mesmo. Mas o mito diz que isso acontece porque o homem foi o último a ser criado, né? Porque teoricamente foi dado a Epimeteu, que é irmão de Prometeu, Sim. a criar todos os animais e dar uma virtude ou algo específico para cada animal. Então ele deu para o pássaro o dom de voar, deu para o elefante a força, e foi criando todos. Só que quando chegou no homem, ele já não tinha mais o que dar, né? Aí ele recorreu ao seu irmão, que era Prometeu, e falou: meu, já dei tudo, não tenho mais o que dar, mas tem um homem. E aí Prometeu fez o homem de barro e teoricamente deu o fogo para ele, que o fogo é muito mais poderoso do que qualquer. É uma arma que ele. Assim, né? Que eu lembro assim, né? Prometeu essa alma racional, né? Então é esse desejo fundamentalmente humano da busca da sabedoria. Né? Isso é o que te diferencia de um animal. A cognição. É a racionalidade. O animal é racional. Então, você acreditar que essa racionalidade ela pode tocar o infinito ou a sempre eternidade, como você falou, né? Então, isso também é uma jornada. E acho que Prometeu é um puta de um mito tesão e muito complexo, porque ele é muito longo, né? Eu consigo lembrar de duas coisas importantes, né? 3 coisas importantes. O primeiro é essa de Prometeu e Epimeteu, que é a relação dele com o divino, né? Então ele recebe isso. Então a gente estava falando de sofrimento. Você tem um sofrimento, tem a graça, né? Então dentro da teoria, né, da teologia cristã, assim justifica isso como graça, né? Então essa é uma parte que o mito faz alusão. A outra parte é a questão da banalização. Né, então, que é a questão de Pandora, né? Então ele teve uma treta com Zeus lá, tal, não sei o que, ele recebe de uma esposa que era uma lindíssima mulher e tal, e não sei o que ele fala essa parte do mito, ele fala de banalização, que é o que você estava falando, né? Então você se entregar os desejos. O Magal falou agora aqui do cara que quer ganhar músculo rápido e tal, e que quer fazer aquela coisa pelo caminho mais curto. Então Prometeu ensina pra gente isso. O mito de Prometeu nessa parte que ele fala de Pandora, ele meio que ensina esse. E eu tenho aquela parte do mito que é a parte que acho que é uma das mais legais, que é que ele está acorrentado, né? E isso é muito legal, né? Que vocês estavam falando. Todo o link aí. Porque ele está acorrentado, na verdade, Punido, como ele foi punido, como ele roubou. O fogo, teoricamente, era dos deuses. Então, que é a inteligência, né? Ele roubou a inteligência. É o poder criador, de certo modo. É o poder criador, isso. E colocou para a humanidade. Então, Prometeu é sempre visto como um protetor dos seres humanos em relação a essa disputa que havia com os deuses. E como ele fez isso e deu... Se fudeu. Zeus ficou puto, velho. Falou assim, sinto muito, isso aqui era exclusivo dos deuses, cara. E chegou e castigou Prometeu e condenou, ordenou, na verdade, que Hefesto, né, se não me engano, sim. Que Hefesto acorrentasse no Cáucaso. E aí, todo dia, ia um abutre, sei lá, uma águia, e comia o fígado dele durante o dia, e à noite o fígado regenerava. E isso aí durante 30 mil anos, teoricamente, ele foi condenado, porque ele era um imortal, né? Sim. Manda ver, lógico, velho. A beleza do mito é de que
ele tá o tempo todo partindo de uma ideia de que o homem é o mais precário de todos os seres. Exatamente. É o intelecto falido. Ele tem é o Zé Ideinha, ele tem a ideia de que pode fazer o negócio, mas na prática ele não entrega. Né? Alguma coisa assim. Né? Não é isso? Exatamente. Então ele é essencialmente precário. Cada vez a gente vê que isso é uma verdade, né? É isso. Por isso que é um mito. É isso. O único atributo que ele poderia ter nem é dele. Nem é dele. E é um roubo. É um roubo. Você entende? Quer dizer, por trás do mito tem uma concepção muito negativa do homem. Né? Esse sofrimento. Sim. E esse sofrimento aqui, o Prometeu é sujeito de uma águia que vem, ele bica o fígado, todas as mães, lá. É de que quando ele tenta sair da sua precariedade, ele só aumenta o seu sofrimento. Essa é parte da banalização, exatamente isso, né? Acho que a figura de Prometeu, no geral, é aquele cara que é o ser consciente, livre e racional. Né? É o cara que todo mundo acha que é o famoso cara de bom senso. Né? É o cara que... Eu aprendi... Todo mundo acha que tem bom senso suficiente, né? Exatamente. Descartes, que é um filósofo, abre um livro chamado Discurso do Método com essa frase: todo mundo acha que já tem suficiente bom senso a ponto de não desejar tê-lo mais. Então. Que é um absurdo, né? E ele fala, né, assim como no mito do Asclepio, ele fala das duas tensões que tem no coração do médico, assim como das duas tensões que tem na criação do ser humano, né? E aí essa tentativa que você tem de busca e tal, né, por isso que a gente estava brincando agora há pouco, né, mas você entrega, né? Você só planeja, né? E entrega aquilo que você está planejando, né? Então, assim, se você não consegue fazer isso, se você não tem, você está fadado a entrar no mito de Prometeu. Então, você está fadado a ter um intelecto banalizado, que a gente falou no episódio do Jorginho. A manifestação de acorrentamento, você está acorrentado nas necessidades da terra. Né? Você está num monte, você está acorrentado ali naquelas necessidades. E quem executa a pena dada por você almejar algo que só você pode enquanto espécie. Você almejou a verdade e tudo mais, e saber as coisas e tal. Só que a sua chance de falhar, como o William falou, é dada. Né? E aí você vai ser preso por quem? Por Hefesto. E quem é Hefesto? Né? Ele é o cara que é o deus do intelecto. O Prometeu era um titã, ele era um semideus, ele tinha uma parte terrestre. Então assim, mano, você tentou, então vamos lá, o chefe da porra toda, você vai te prender. Então assim, você tá preso na sua realidade, só que aí você recalca isso. Que é a manifestação do Prometeu acorrentado, né? É o Zé Ideinha, né, velho? É o Zé Ideinha, é o cara que fala, é aquele cara que abroga, né? Ele é arrogante, não entrega nada, ele acha que ele é o único que é filho de... que a mãe dele acha que era a única que tem filho inteligente, e não entrega nada. Então é uma intelectualidade recalcada, né? É uma vaidade egoísta que, assim, se puder falar de uma palavra, é aquele cara que se acha. É um impostor, né? É um impostor. E a águia, que é muito louco, é o símbolo... do símbolo de Zeus, claro, né? E Zeus é o símbolo da verdade. Então é uma verdade penetrante, que quando entra na verdade, no inconsciente dele, meio que rasga, dilacera, que é a dor que ele sente, que isso acontece, fere todo dia, porque ele tentou lá desafiar a iluminação, ter a iluminação do espírito do espírito criador, no sentido da sua máxima individualidade. Eu vou fazer as coisas só do jeito que eu quero, tal. Se você não souber, você pode estar condenado a estar preso nisso. E o fígado, ele simboliza exatamente essa personalidade do cara que se acha. Então, se o cara quer desenvolver a vida intelectual só porque ele se acha, porque ele quer ser, porque ele é um cara vaidoso, ou porque é um cara egoísta, ou porque ele vê alguma utilidade naquilo, ele está condenado a ter esta vaidade simbolizada pelo fígado, corroída pelo resto da vida, pela luz da verdade, que é a águia de Zeus. Não, cara, e o mais legal ainda é que mais pra frente no mito, né, cara, quem acaba salvando Prometeu, entre aspas, e teoricamente a humanidade é Hércules. Né?
Hércules, depois de fazer seus 12 trabalhos, já tava entediadão, né, velho? O maior dos heróis. Cansei. Herculão tava de boa, já tinha feito os 12 trabalhos. Tô de boa. Mas precisava de uma aventura. Já tava transplantando a porra toda ali. Tava transplantando a porra toda. Manda que eu transplanto. Manda que... Ele precisava de uma aventura. E aí, cara, ele matou. Foi ele que foi responsável por matar a águia. O tal da abutre. Tava bicando. Só que é o seguinte, Zeus, ele falou, tudo bem, ele deixa, é o pai do pai, Sim. né? Desde que seja substituído. E quem foi substituir Prometeu e ter o fígado comido? Quem que foi, Caião? Quiron, não é não, amigão? Não, esse é o link dos dois mitos, né? A gente falou no episódio do Jorginho do Quiron, que é o cara que ensina todo mundo. Ele sabe, ele é o polímata, é o cara que sabe tudo. Ele, né? Então, esse foi o cara... tutor de Esculápio. Ele foi tutor de tudo quanto é herói. Zeus, a porra toda tal. Eles tiveram uma treta num casamento lá e sem querer Zeus não, Hércules, e sem querer Hércules deu uma flechada nele, que era um veneno mortal que ele tinha feito. Entendi. Então era o cara mais capacitado de todos, tinha feito um veneno que matava todo mundo, só que ele era um ser imortal. E aquilo causava também uma dor excruciante, tal qual lá a prisão de Prometeu. E ele desejava morrer por conta da dor e não conseguia morrer. Porque assim como a gente falou do cara que tentou se suicidar. E a gente não deixa. E a gente não, a lei. Você, a lei não deixa. A lei não deixa. Esse pode. Aí, o que ele fez? Ele chegou pro pai de todos os pais, né, que a gente tava falando aqui, né, pra discussão ética, vamos chamar assim, né, dentro do nosso papo aqui, né, e falou assim, ó, bora fazer uma troca aqui? Porra, eu troco a minha imortalidade. Porque eu tô com muita dor aqui, Quero não aguento morrer. mais. O cara tomou um negócio que ele não morre. Ele não morre. É uma dor lancinante, ele quer morrer, cara. Ele quer morrer. Me deixa morrer. E aí você pega essa imortalidade e libera o cara lá em cima, porque, mano, o cara ajudou um monte da galera aí, né, e tal, e aí a intelectualidade... faz a troca. Faz a troca aí. E aí ele foi libertado da prisão da banalização. E o pai, teoricamente, o cara que foi o tutor de Esculápio, né? Então tem toda a ligação com a medicina isso daí. É uma forma, talvez, né, do médico. É possível, pelo menos pelo mito, é possível aquela que a gente falou do Jorginho, né? Todo médico tem a dor, todo médico tem essa sensação de querer fazer isso, de ser apolíneo, mas tem a realidade que isso é foda, cansa, tal, não sei o que, tem que organizar tudo, e isso é uma dor que não acaba jamais na história do mito do médico. E tem uma questão aí, né? Quero dizer, a medicina, ela responde ao mito prometeico como parte da sua arrogância ou como parte da sua precariedade? Acho que como as duas coisas, como símbolo, como a gente está falando, é as duas coisas. Mas o que é mais importante é que tem uma possível saída que não depende de você. Não depende porque você vai estar lá sofrendo. Mas se tiver um monte de conjunção que a gente brincou aqui de chamar de graça, você pode ser, de repente, libertado. E não depende de você. A gente pode chamar isso de milagre, se você quiser. Pode chamar isso de qualquer outra coisa. Né? Porque é engraçado que o Quiron seja justamente um médico, assim, né? Sim. Um deus também vinculado. Ele era também um médico. Que substitui um cara que, de certo modo, é inimigo dos deuses. Sabe o que eles tinham em comum? A racionalidade e né? É isso, né? O que Prometeu roubou? A racionalidade. E o que era a característica do Quiron? Ele era um centauro diferente. Ele era filho de um sábio. Ele não era filho das forças da força. Né? Então ele ainda era uma besta, ele tinha traços, mas ele era um ser híbrido, estava no meio do caminho. Né? Só que ele fazia isso com maestria. Né? Então, essa busca para fazer a coisa com maestria, é o mesmo desejo, né, que o Prometeu tinha de buscar lá o bem e trazer a intelectualidade, que é um bem divino para a intelectualidade humana por meio da razão. Né? E por falar em razão, eu queria para a gente fechar, que infelizmente a gente tem tempo, que a Lili falasse a questão do transplante de útero. Porque isso o cara tem que pensar muito, tem que ter uma razão absurda para fazer um transplante de um útero de uma paciente que morreu. Né? Nós fizemos com um doador falecido. Doador falecido, transplantou para uma mulher e depois ainda engravidou. Nasceu o primeiro bebê do mundo. Tomando imunossupressor. Tomando imunossupressor. E aí fez o parto e já esteré puerperal.
envelopar, me conta um pouco disso aí, por favor. Bom, primeiro que assim, acho que eu nunca aprendi tanto na vida, na faculdade, na escola de filosofia, quanto esses 3 gênios aqui, hein? Pelo amor de Deus, o que é isso? Tô me sentindo aqui pequenininha. Imagina, que cara, isso? imagina, Não, mas você é incrível, ouve isso aqui, incrível. você falou isso aí. Você é Nós gigante, você falou isso aí, cara. Que é isso? Quem Incrível. falou isso foi você. É a prova de que todo mundo é filósofo, né, cara? É você, Exatamente. o papo quem ele trouxe foi você. Não, mas incrível, eu aprendi muito, adorei. É outra questão também filosófica, ética e etc, etc. O transplante de útero, ele começou para as mulheres que não têm útero e que desejam gestar. E ele começou no mundo, alguns casos com doador intervivos, né? Então, assim, acho que tinham tido 5 casos na Suécia, com, por exemplo, a mãe doando útero para a filha. Então, geralmente, mulheres que ou perderam o útero ou que têm um útero muito rudimentar, você sabe melhor que eu, mas... então, assim, essas mulheres têm associações dessas mulheres, assim, elas desejam, como a grande maioria das mulheres, hoje em dia, ser mãe e gestar, né, gerar uma vida do próprio útero. Então, os médicos que trabalham lá com a gente foram para a Suécia, estudaram tal. Bom, fizemos projeto de pesquisa, foi aprovado pelo comitê de ética e tudo, e a gente fez o primeiro caso. Então, foi Primeiro caso no mundo, né? No mundo. De doador falecido foi o primeiro caso do mundo. Primeiro caso do mundo que deu certo e que depois engravidou, e foi o primeiro bebê do mundo que nasceu. Então, uma doadora falecida doou útero para uma mulher. A gente fez o transplante e alguns meses depois, como ela não tinha rejeitado, estava tomando imunossupressão, fez a FIV, né, fez a fertilização, ela engravidou. Esse transplante, tecnicamente falando, é corpo e colo? Como que é o negócio? Assim, por não, cima. Exatamente. Você tira o útero, vai a artéria, a veia, depois você vai prepara. Todo o transplante você tira do doador, você vai para uma cirurgia de mesa, na qual você ali com a lupa, você prepara os vasos, tudo para as anastomoses, e depois a gente foi lá e implantou os vasos nas ilíacas, você conhece ali a região, e o pós-operatório a gente foi observando, foi fazendo, o pessoal da gineco foi fazendo estereoscopia, teve biópsia, tudo, viu que não rejeitou, já tinha preparado os embriões antes, implantou e maravilha, ficou grávida. Esse processo durou quanto tempo? 2 anos no total, que fez o transplante, esperou acho que uns 6 meses aí de imunossupressão para ver se ia ficar tudo bem, mas a gestação foi incrível, foi o primeiro bebê do mundo. Cara. Tá bom pra você ou não? Cara, é sensacional, meu. Quem é que tá pequeno aqui? Quem é que tá falando pra mim agora? Fala você, quem é que tá pequeno aqui? Mas Genial, por isso que eu falo cara. que assim, o time que eu trabalho é um time incrível. Não tem o tal do Dream Team? Pra mim é o Dream Team. Não tenho a menor dúvida que é o Dream Team. E capitaneada aí pela Não, Mulher imagina. Maravilha, velho. Coisa genial. Cara, a gente vai... Pô, de novo, cara, você sempre mensageiro da má notícia, ave do mau agouro, né? A gente tava falando de... Já vai acabar? É isso? Mas eu vou falar, posso dar um spoiler? Spoiler. Vai ter parte 2. Tem a parte 2. Então é uma estratégia. Isso aqui é uma estratégia. Tem bis? Se a galera pedir, tem bis? Não, já vai ter uma parte 2, tá, gente? Oba! Então, já fiquem de olho aí que vai ter... Quem gostou dessa primeira parte vai ter a parte 2, tá bom? Obrigado, William. Muito obrigado. Como sempre, cara, bem gênio. convidado. Lili, por favor, considerações finais antes do boa noite aí do Caio e nosso. Considerações finais. Bom, primeiro que eu fiquei muito contente com o convite, foi inesperado. Primeira pergunta que eu falei assim, o que eu vou falar lá, né? Porque eu ouvia vocês falando, falei, cara, esses caras manjam muito aí de filosofia, tal, uns alto papo cabeça. Mas fiquei muito feliz e hoje eu comprovei o que eu ouço lá toda semana, que, vocês manjam pra caramba, puta papo legal, 3 mentes brilhantes aí, foi um prazer conversar com vocês. Cara, eu queria agradecer muito, na verdade, assim, você é um baita exemplo. Sempre foi muito gente fina, na verdade, sempre, desde eu sou seu calouro, sempre fui tratado muito bem por você. Sempre soube que você é uma mulher incrível aí, mas não sabia que era nesse nível que Imagina. porque só nos faz orgulhar
Nossa Gloriosa. Nossa gloriosa e a mais, né, cara? Como ser humano, uma mãe e tudo, você é um baita exemplo. Você, não tenho dúvida que você vai deixar assim um legado para os seus filhos que vai ser invejável, invejável. Então, putz, é muito obrigado por dar um tempinho seu e estar aqui conversando com a gente. Significa muito, muito mesmo. Eu agradeço de coração. Caião. Lili, puta, obrigado, genial o papo. Eu já imaginava que ia ser muito legal e, puta, foi... já te admirava e admiro mais. E isso é um propósito aqui do nosso podcast, né? Assim, a gente partiu do diagnóstico da miséria que vive a medicina hoje. Você lida com as pessoas, com médicos e alunos de medicina. Então, você não precisa falar disso. E uma das necessidades que a gente detectou é que não existiam mais exemplos. Né? Então não tinha mais o cara que mostra que aquilo é possível, né? Para além do coitadismo ou para além do comodismo, né? E para além do comodismo coitadista, né? Que essa é a pior das coisas, né? Então você é um baita exemplo, uma baita para tudo, né? É a tua capacidade de planejar. Então, para mim isso é o mais, né? Eu vou fazer isso, entrego, vou fazer isso aqui, porque a propósito está lá marcado. Eu vou fazer esse caminho, não sei muito bem qual que é, se eu vou virar para cá, se eu vou virar para lá, mas aonde eu quero chegar, eu sei, e os objetivos de curto prazo eu vou caminhando, subindo em rumo ao que eu acho que é uma vida boa, né? Então eu acho que o que você busca e você sempre buscou em todas as suas atividades também é uma vida boa, que é outra coisa que a gente fala lá, através desse exemplo, dessa executar algo ultramente complexo em busca de uma perfeição cada vez maior. Então, obrigado por ter vindo, obrigado pelo exemplo, tamo junto e quero você no outro papo. Valeu, muito obrigado. Obrigada, tchau, gente. Valeu, galera, boa noite. Boa noite, William, boa noite, Reginho! Boa noite, galera. Valeu. Valeu. Boa noite. Falou!